Olá, bom dia, tudo bem? Como é que estamos? Tranquilos? Hoje a gente vai conversar sobre propósito dos clientes, tá? É um assunto super interessante e eu considero essencial que você preste atenção nisso. Propósito do cliente. Será que o seu cliente troca de marca, troca de produto devido ao propósito que a empresa apresenta, que a empresa daquele produto, fornecedora daquele produto, ou o ponto de venda que ele está naquele momento, seja online, seja presencial? Será que o propósito que o cliente tem é suficiente para que ele escolha produto A ou produto B? Então, eu sou o Joe Jackson e a gente vai conversar hoje sobre compras por propósito. Eu sou consultor, professor na área de marketing digital e todos os dias às 10 horas a gente está aqui para conversar, para ter um papo super agradável sobre marketing, vendas, negociação, desenvolvimento de novos canais, como que você pode mudar a realidade do seu negócio. E hoje a gente vai conversar sobre propósito do cliente ou vendas com propósito. Então vamos lá. Para a gente entender isso, é legal a gente voltar um pouquinho no tempo e pegar o conceito da evolução das gerações. Então, não vamos voltar também muito no tempo, mas vamos pegar pós-segunda guerra, a gente teve os baby boomers, que foi uma geração que nasceu naquele momento de 45 até 65 mais ou menos, onde as pessoas valorizavam absurdamente os prazeres da vida. Vinham de duas grandes guerras, de quase o fim do mundo, e as pessoas valorizaram demais a vida. Então, comprar produtos, lazer, sucesso, tranquilidade, paz. Então a gente teve uma evolução absurda de televisão, geladeira, né, os eletrodomésticos como todo, máquina de lavar. Né? As mulheres foram obrigadas a trabalhar na guerra, então no pós-guerra elas quiseram continuar trabalhando, não quiseram voltar a ser donas de casa. A gente teve essa evolução. Então a compra era muito para o próprio prazer, para a tranquilidade. Depois disso a gente teve geração X, geração Y, geração Z e agora a gente está nos milênios. Tá? Então a cada geração a gente tem propósitos diferentes, questões diferentes. Hoje a temática maior é sustentabilidade, é fazer com que o mundo sobreviva a essa geração, né? Que a gente tenha um mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Que a gente deixe uma herança positiva. Então está tendo uma mudança de comportamento, por exemplo, nunca se falou tanto em vegetariano, vegano, né, produtos que tenham essa pegada, produtos mais naturais, remédios mais naturais, produtos que não agridam tanto o meio ambiente, produção de energia através do sol, do vento e de outras fontes mais naturais, reaproveitamento. Então, muitos produtos têm caído de uso. Então, por exemplo, condimentos, né, tem diminuído, pelo menos tem se noticiado de que não é tão bom, não é tão saudável, por exemplo, comer maionese, comer certos temperos. Né? Será que isso é verdade? Será que isso lá na ponta? Será que o meu cliente final, ele topa trocar ou pagar mais? O que a gente observa é o seguinte, nunca se consumiu tanto no mundo. O mundo consome de tudo em grande quantidade. O que tem se observado é que tem criado-se um adicional de novos produtos com essa pegada mais saudável. Então, alimentação mais saudável. Então, você vai no supermercado hoje, você tem não mais uma única gôndola de produtos dietéticos, diets, lights, mas você tem corredores já. Você tem áreas de geladeira, de congelados especificamente para isso. Tem se produzido, tem se dado mais opção. Por exemplo, alimentação mais saudável em restaurantes tem se popularizado mais. A nossa dieta tem como um todo diminuído. Ok, mas o quanto que isso impacta no final do seu negócio? O que eu quero propor para você, esse pensamento, essa crítica em relação a devo ou não adotar esse conceito. Existem marcas especializadas nisso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a The Body Shop,
né, da Body Shop, dessa loja de produtos de beleza, eles vendem, é uma empresa inglesa, eles vendem uma pegada de produtores credenciados, pequenos produtores, valorizando o ambiente de produção, dando uma vida mais saudável para esses produtores. Diversas empresas têm feito isso, se preocupado com a continuidade, com o melhor uso do seu produto, com a melhor utilização, com um produto, com uma aplicação. Então, não só da questão do saudável, mas a questão também da utilização contínua. Tem uma empresa americana chamada Patagônia, ela usa roupas para esportes, em ambiente livre, né? Escalada, caminhada, principalmente esportes que envolvam um ambiente térmico mais complicado, mais frio principalmente. Né? E eles ensinam você a cuidar e a recuperar você mesmo, dar manutenção nos agasalhos, nos casacos, para que você possa ter mais continuidade. Mas não são produtos baratos. Né? A gente tem que fazer essa separação. Nós somos, se a gente comparar a ideia das gerações, os americanos ou o primeiro mundo, ele está 5, 10 anos na nossa frente em quase tudo. Né? Nós estamos a meia geração de distância. Então, o que o americano está fazendo hoje, com acesso à internet, à televisão, muito mais fácil, a gente acompanha o dia a dia das pessoas no mundo. Né? Veja esse vírus que estalou o dedo na China, no outro dia já estava rondando o mundo inteiro. Então, o comportamento das pessoas no chamado primeiro mundo, ele difere demais do que a gente está vivendo aqui. Então, se a pegada dos americanos eu topo pagar mais por um produto, porque a empresa que o produz ou o próprio produto tem uma pegada mais sustentável, aqui no Brasil isso não é tão real assim. A gente não vê isso tão vibrante no mercado, né? A gente está passando por crises e mais crises e mais crises. Então, eu tenho vários clientes que se envolveram nesse posicionamento há uns anos atrás de sustentável ou de saudável e não conseguiram ir para frente. Eu tenho 2 casos de clientes na área de alimentação. Um é uma grande indústria de produtos light, produtos saudáveis, né? Alimentação saudável. Não conseguiu virar. Não foi uma tentativa de 1 mês, 2 meses, não. Foram quase 10 anos tentando implantar um modelo de alimentação saudável. Só que as pessoas comparavam assim, caramba, um sanduíche no McDonald's com batata frita e refrigerante custa R$25. Uma marmitinha pequenininha com arroz, brócolis, um peitinho de frango grelhado, um molhozinho de maracujá custa R$25. O outro me deixa muito mais saciado. Então o cara ia para o McDonald's. Então, eu quero saudável, mas eu quero barato. Deu para entender essa questão? Se você for no supermercado hoje, você vai encontrar os hambúrgueres vegetarianos, os hambúrgueres veganos. O preço bem mais alto do que um hambúrguer comum. Né? Você tem verduras bem mais, por exemplo, verduras sem agrotóxico, que foi uma das primeiras coisas que a gente começou a ter disponível no Brasil. Mais caro do que o alface. O alface comum custa 1, o alface saudável custa 3. Será que nós que somos mais pobres, um país mais pobre, as pessoas topam cuidar do saudável, né? Cuidar daquilo que é essencial, daquilo que a gente está trabalhando de uma forma mais jogando mais para cima, né? Olha que legal, produto bom, saudável, não agride o meio ambiente. Será que isso as pessoas topam pagar mais? Por exemplo, uma camisa de malha que é feito num processo com controle de dejetos, né? Uma marca que se propõe a fazer isso. E em vez da camisa custar 30, ela vai custar 50. Será que o mercado vai entender isso? Será que o mercado vai topar? Qual é a fatia do mercado que topa fazer isso? Por exemplo, tem algumas marcas que se propõem isso. Essa mesma que eu falei da Patagônia, uma camisa de malha dessa custa, sabe quanto? $55. Deu para entender? Faz as contas aí, multiplica por 5 para ficar fácil, tá bom? 55 vezes 5. E você vai descobrir que você vai pagar R$300 numa camiseta.
Você topa, ao invés de 30, pagar 300? Essa é a questão que eu quero propor para vocês. Há muitos clientes, né, vêm para mim, eu quero que a minha empresa tenha uma pegada do saudável, do socialmente responsável. Por exemplo, a própria The Body Shop, eu até selecionei algumas empresas aqui e eu acho que é legal a gente pegar aqui algumas. A Brightwater Candles, cada refeição, cada produto que você compra, eles dão alimentação para 1, 2, 3 crianças pobres, né? Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, ou ele vem da margem de lucro dessa empresa, ou ele vem do sobrepreço sobre o produto que você está comprando. Então, talvez para o inglês, para o alemão, para o americano, para o japonês, isso seja possível. Mas nós aqui, a gente vende o almoço para comprar a janta. Numa época dessa, a gente está numa situação extremamente difícil. E algumas empresas se posicionam como esse ambiente mais saudável, só que às vezes isso não é verdade. Por exemplo, uma marca de sorvete aqui no Brasil, ela se lançou como criando uma história de que o sorvete foi criado pelo avô de um dos fundadores, veio da Itália, mas lá na Itália ele era uma pessoa muito caridosa, então no inverno, para agradar as crianças, ele pegava gelo e misturava com suco de fruta, com açúcar, fazia o gelato, tá? E aí esse gelato era distribuído para as crianças, né? E aí era uma pessoa... Mentira, tudo invenção. Tudo invenção. Quando isso caiu na mídia, a marca sofreu um baque violento, ela sinceramente nunca mais se recuperou. Tem também uma marca de suco que ela se colocava como que fosse um suco do bem, né? Para quem não entendeu a marca, vale. Mas ele falava assim, essa laranja que você está tomando vem do sítio do seu José, lá no interior da cidade tal. Né? Então nós compramos de produtores certificados, nós valorizamos nosso... Mentira, comprava do mercado normal, comprava também do seu José, mas comprava de qualquer um, desde que o preço fosse justo. Né? Tem um caso do chefe Alex Atala. Alex Atala é considerado o maior cozinheiro, né? O maior chefe de cozinha do Brasil. O cara tem um restaurante que é um dos poucos restaurantes no Brasil de nível mundial, né? De pessoas citarem o restaurante dele como o melhor do mundo, né? Entre os 10 melhores do mundo, restaurante Dom. Ele fez uma parceria com várias aglomerações de pessoas do interior, quilombola e outros conjuntos de pessoas, né, mais retirados, para a produção de determinados insumos para usar no restaurante e tudo mais. E tem um caso assim que ficou marcado nele, que foi um dos quilombolas lá de Goiás, que pegou um produto e foi patenteado esse produto, né, e chama baunilha do Cerrado. Só que quem patenteou foi o chefe Alex Atala, a empresa dele. E os caras agora não podem usar a marca do produto porque está patenteado. Então eles estão processando o chefe. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, que foi feito com má intenção, com boa intenção. Eu só estou dizendo que é extremamente perigoso, porque nós aqui no Brasil não estamos, isso está claro para a maioria dos negócios, que poucas pessoas estão dispostas a pagar um sobrepreço por um produto com uma pegada mais socialmente responsável ou que tenha um apelo mais saudável. Tem que entrar na média do mercado. Não dá para jogar num sobrepreço muito elevado. Pode botar um sobrepreço? Claro, até para ter um diferencial competitivo, porque se for igual, nem parece que é melhor. Né? A gente tem isso. Não é a gente brasileiro, não. Todo consumidor, ele escala a qualidade do produto por preço. Se você for comprar vinho hoje, você vai no supermercado, você vai em algum lugar, você vê vinho de R$30, R$60, R$200. Talvez não seja melhor apenas por ser mais caro, mas a minha percepção é que por ser mais caro é melhor. Então é necessário, eu falei semana passada sobre escada de produtos, é necessário que o produto do degrau superior
ele além de entregar mais como valor, ele também tenha um sobrepreço. É fundamental isso para que a pessoa vá percebendo que, olha, se esse custou 10 e é bom, o de 20 deve ser muito melhor, o de 30 então melhor ainda. Então isso é normal a gente fazer. Então, se na sua estratégia de negócios, no ambiente de negócio, você está colocando produtos, por exemplo, você tem uma empresa de bijuteria, e aí você tem uma determinada linha de bijuteria, né? Linha de produtos, e elas têm um preço mais acessível, um produto de guerrilha, um produto de entrada. Para você escalar, você tem que ter um segundo e um terceiro degrau, e às vezes a gente coloca o chamado degrau infinito, que ninguém vai chegar lá. Ninguém vai chegar nesse degrau. Porque qual é o objetivo? É falar bem assim, caramba, esse negócio deve ser muito bom, porque olha, esse de 10 é ótimo, esse de 20 é muito legal, o de 30 é maravilhoso, esse de 200 deve ser fantástico. E aí sabe o que acontece na cabeça da gente? O de 200 pode ser caro, mas aí o de 30 passa a ser barato. Olha que legal. Quando você tem uma escada e você coloca o degrau infinito, aquele degrau que ninguém vai chegar e ninguém vai comprar, os outros passam a ser baratos. Você vai numa concessionária e aí você tem um carro de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil, um carro de 100 mil. Beleza? Se você tiver só de 30, 40, 50, todos eles são muito próximos. Eu não tenho tanta diferenciação de preço. Quando eu coloco um de 100, o de 30 fica muito barato, na minha percepção, porque eu olho para o de 100. Então passa a não ser tão caro. Então a escada de produtos que eu falei na semana passada, com essa pontuação hoje que eu estou falando de produtos diferenciais, produtos com propósito, você pode colocar, você pode utilizar produtos com propósito, e isso é interessante. Por exemplo, a Seara está fazendo isso, ela criou uma linha chamada Gourmet, nada mais marqueteiro, o termo marqueteiro, né? O marketing sem muita qualidade, mas nada mais marqueteiro do que dizer que o seu produto é gourmet. Mas se você entrega mais, ok, as pessoas até topam pagar. Então hoje você vai em alguns supermercados, você tem lá carne e você tem carne de Angus certificado. Então sei lá, picanha comum custa 40, de Angus custa 90. É o dobro de qualidade? Isso não importa muito, mas o de 40 agora passou a ficar barato pra caramba, porque tem um de 90. O sonho passou a ser o de 90. Se você faz churrasco e compra picanha e vai no supermercado e você vê uma picanha de 40, uma de 50, uma de 90, a de 40 ficou barato pra caramba. E sabe qual que você compra na maioria dos casos? O produto médio, o produto de 50. Sabe por quê? Porque você fala assim, caramba, eu não consigo pagar o de 90. Mas eu também não sou tão assim de comprar de 40, eu vou comprar de 50. Então é uma estratégia de escada de produtos, você ter o produto de guerrilha, o produto mais barato, um segundo produto um pouquinho mais caro, que às vezes os dois têm o mesmo custo, ou um custo muito próximo. Mas eu preciso criar diferenciação, eu preciso dar para você a percepção de que você está fazendo a melhor escolha. Então, quando a gente sempre vai fazer um conteúdo, uma valorização de produto, uma oferta de produto, né? Oferta, lembra que não tem nada a ver com desconto. Oferta tem a ver com como você apresenta o seu produto ou serviço como solução principal para quem está comprando. Então, a gente chama sempre assim, eu coloco sempre três argumentos matadores. Então, por exemplo, é bom, bonito, barato. Né? Quando você consegue uma coisa boa, bonita e barato, raramente você tem uma dificuldade de venda, porque todo mundo vai comprar. Então, criar essa escada e colocar atributos. Hoje eu estou falando dos atributos de propósito, de compra por propósito. Isso é saudável, isso é socialmente responsável, esse produto não agride o meio ambiente, esse produto ele é feito por profissionais lá do interior que têm um conceito de vida saudável e estão ajudando a manter aquele quilombola ou aquela comunidade, aquele produtor. Isso é interessante. Desde que você tenha, junto com isso, uma estratégia de posicionamento de mercado que faça com que o seu consumidor, seu cliente, perceba esse valor. Porque também não adianta colocar de qualquer forma, porque não vai ser percebido. E quando o valor não é percebido, o preço fica caro.
Quando o valor não é percebido, o preço fica caro. É fundamental que você tenha esse posicionamento. Eu estou falando hoje de produtos de propósito ou soluções de propósito. Mas você tem que entender que qualquer diferencial competitivo é o que o seu tem que sobrepõe aquilo que o concorrente tem. Diferencial competitivo, competindo, você e um outro competidor, o que o seu é diferente? Diferencial competitivo. Então, quando você coloca isso, você tem que exaltar de uma forma que o seu cliente perceba esse valor, que ele tenha essa percepção. Então, de nada adianta você ter no seu produto, falar assim, meu produto é saudável. Me ensina a acreditar nisso, me ensina a entender isso. Eu lembro de um caso muito interessante, que era o seguinte, a Elma Chips no Brasil tem a batata frita, né, a Ruffles, e ela começou a perder mercado para alguns outros produtos concorrentes. Tá? E aí os caras falaram assim, mas nós estamos perdendo mercado, nós somos líderes, né? Uma Chips é top no mercado, mas é porque o concorrente, a batata frita dele é sem colesterol. Ele pegou na embalagem e meteu um selão assim, sem colesterol. Deu para entender? Ele mostrou um diferencial de que o produto dele é sem colesterol. Mas deixa eu te falar uma coisa, toda batata frita é sem colesterol. Todas. Batata frita não tem colesterol. Ela é frita em óleo vegetal e a batata não tem colesterol por natureza. Tem carboidrato, mas não colesterol. O óleo vegetal também não tem colesterol. Então é um produto que naturalmente não tem colesterol. Não é que aquele não tinha. Todos não tinham, mas ele disse que o dele não tinha. Então a partir daí todas as empresas de batata frita começaram a colocar o selo sem colesterol. Quando o diferencial de um passou a ser equânime, todo mundo tinha o mesmo diferencial, ele não é mais diferencial, ele já é commodity, ele já é base. Então não faz mais sentido eu falar o meu é sem colesterol. O meu cliente vai falar, mas todos são sem colesterol. Quando isso fica claro para todo mundo, passa a não ser mais diferencial. Então, esse é uma grande questão, que quando você coloca um diferencial que é fácil de ser copiado, então a característica do produto é fácil de ser replicada, o seu diferencial rapidamente é alcançado pelos seus concorrentes, e aí você tem que criar um novo diferencial, Por isso que é muito mais interessante quando você desenvolver negócios, você se preocupar com o modelo de negócio e não só com o produto. Por exemplo, hambúrguer. Qual é o diferencial competitivo do McDonald's, do Bob's e do Burger King? É o hambúrguer? O que o Burger King cresce absurdamente no Brasil, é uma marca que tem crescido muito, porque ele fala assim, o nosso é assado no fogo. Esse é o maior diferencial que ele tem, é assado no fogo. Então tem um sabor de churrasco, tem um sabor mais de churrasco. Confesso que eu nunca fui numa cozinha do Burger King ver como é que faz o produto deles, mas eu prefiro o Burger King ao McDonald's e principalmente ao Bob's, né? Uma rede que tem perdido muito apelo. Ela tinha um grande diferencial que era o quê? O milkshake de ovo maltine, que só tinha no Bob's. O McDonald's foi lá e comprou a marca ovo maltine e falou, agora é meu, e aí o Bob's não tem mais esse diferencial, está lá no McDonald's, e ele nem explora muito isso, não é tão diferencial competitivo para ele. Então, para que a gente faça um apanhado do que nós conversamos hoje, propósito é aquilo que o seu cliente percebe como valor e gerações vêm mudando esse propósito. Umas preferiam mais praticidade, outras preferiam mais sustentabilidade e a evolução da sociedade vem mostrando para nós essas questões e a gente tem que ficar atento para que se o nosso produto, serviço ou composto, às vezes eu entrego um composto de produto e serviço, eles estão alinhados a essa realidade do que o meu cliente entende como valor. Afinal de contas, a gente sempre está pontuando aqui que você vende valor. Valor é aquilo que o seu cliente percebe como interessante a ponto de tirar o dinheiro do bolso e te entregar em troca de um produto ou serviço. Ok? Grande abraço. Coloca seu comentário aqui, põe um aviãozinho, dá um coraçãozinho, encaminha para as pessoas que você conhece, para que elas possam acompanhar todos os dias 10 horas esse nosso conteúdo.
Todos os vídeos estão no joejackson.com.br. Lá você tem o meu blog, você tem o meu YouTube, com todos os vídeos anteriores, eles estão salvos lá. Muitos deles têm um texto também explicando. Eu acho que às vezes isso contribui para que você tenha uma leitura mais objetiva do conteúdo. Tá? E se você puder compartilhar, eu vou te agradecer demais. Deixe seu comentário, deixe a sua explicação, deixe a sua crítica, a sua sugestão daquilo que a gente pode conversar nos próximos dias, que seria interessante para você e para o seu negócio. Perfeito? Muito obrigado pela sua companhia hoje, fiquei muito feliz de você estar aqui comigo. Espero que você possa ver e rever e compartilhar com as outras pessoas tudo isso que a gente está trocando de conteúdo aqui. Beleza? Roosevelt, grande abraço, pessoal da Odontolite, Iliana, grande abraço para vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.